Agora, Kelly, a gente está falando aqui de mídia social, de Instagram, né, que a maioria tem, mas existem vários canais. E existe algum canal que transfira mais autoridade? Sim, sim. Sem dúvida, a parte de imprensa é o que transfere mais autoridade. Por quê? Hoje, quando a gente fala de mídias sociais, qualquer pessoa consegue produzir um conteúdo bem elaborado, um post, colocar numa rede social de maneira orgânica. Ela pode impulsionar esse conteúdo, segmentar e impulsionar, e ela tá lá bem ranqueada. Quando a gente está falando de imprensa, a mídia, a imprensa, os jornalistas, eles só vão ouvir pessoas que realmente são fonte, são referência, porque eles precisam trazer informação de qualidade para a população. O jornalismo é uma prestação de serviço. Então, a partir do momento que essa pessoa ela está na mídia, ela está na imprensa, não estou falando de publi editoriais, tá? Que são as matérias pagas, enfim. Estou falando de De forma entrar... orgânica Exato. também, né? É, principalmente orgânica. Porque o publi editorial... Hoje, os publi editoriais, eles são... você nem percebe que é um publi quando você está lendo ou quando você está assistindo uma matéria e tal. Para quem é leigo, o que é? Ai, verdade, perdão, né? Explica Publi melhor. editorial nada mais é que matéria paga. Você paga para ter um espaço no rádio, na TV, ou para sair uma matéria, um artigo num portal, num jornal, numa revista. Isso é um publi editorial. Lembra muito as publis dos influenciadores nas redes sociais. Isso já acontece há muitos anos no jornalismo. Mas antigamente era mais escancarado, vinha como propaganda mesmo, né? Hoje não. Hoje o publi editorial ele é mais informativo. Mas você está na mídia e de uma maneira que é paga, ela não é orgânica, não foi conquistada porque de fato você é referência. E o publi editorial, toda matéria que é publi editorial aparece conteúdo patrocinado por. Então a gente sempre sabe, essa matéria é paga. E aí já até a gente acredita que pode ser um pouco tendencioso. Agora, quando é um conteúdo que sai na imprensa de maneira orgânica, de fato, o jornalista teve interesse de ir lá, de ouvir, de saber como que funciona, de saber o que que é, isso transfere muita autoridade. E aí, quando a gente fala de veículos extremamente relevantes de projeção nacional, às vezes mundial, isso traz muita credibilidade, muita mesmo. Eu vou escolher um médico que está sempre na Exame, por exemplo, que é um articulista da Exame, ou eu vou escolher um médico que apareceu para mim no anúncio patrocinado do Google? É a minha vida que está em questão. Eu vou no que tem maior credibilidade, no que me dá mais credibilidade. Então, sem dúvidas, dessas ferramentas de comunicação, hoje a imprensa é a que transfere esse maior valor. E você falou sobre a estratégia, né? Como é que a gente pode medir se uma estratégia é de sucesso ou não? Dados, pessoal. Dados. Dados é tudo. Dados é o novo petróleo, né? Dados é muito valioso. Por isso, até que existe a LGPD e a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente lida com dados das pessoas, porque é uma informação muito valiosa. A gente não trabalha mais no achismo. O marketing é um trabalho muito de tentativa. A gente sempre vai, dentro da nossa estratégia, sempre testando novos caminhos para ver qual performa melhor. E o que dá essa resposta para a gente? Dados. Então, é análise de dados, assim, sempre. E esses dados, a gente consegue pegar não só de ações que são feitas no digital, mas quando você atende um paciente, você pergunta de onde ele veio, você já está mensurando se ele por que canal que ele te encontrou. No final do mês, você já consegue compilar os dados e ver qual canal, qual meio que está te trazendo mais paciente. Você vai perguntar para ele sobre a qualidade do atendimento. Você faz uma série colhe uma série de informações dele dentro do próprio consultório que vão ajudar a direcionar e aperfeiçoar mais o atendimento. E o atendimento, quando a gente fala, não é só a consulta, porque a consulta é o momento que está o médico e o paciente. O atendimento começa desde a hora que o paciente entrou em contato com vocês para agendar uma consulta. Então, é todo esse processo. É É o um ciclo ciclo completo. completo do Exato. paciente. E você consegue mensurar esse ciclo, essa jornada do paciente para aperfeiçoar cada vez mais. Por meio de dados, por meio de pesquisa, por meio de perguntas. E aí, no digital, a gente tem uma série de ferramentas que também trazem esses dados, trazem essas informações para a gente mensurar qual que é o caminho mais eficaz. É pelo Google que estão achando a gente? É pelo Instagram? Pelo TikTok?
É pelo YouTube, pelo podcast, pela imprensa, por onde que está chegando mais gente? E as estratégias podem ser replicadas, funcionam para todo mundo da mesma forma? Como que é Jamais. isso? Jamais. Porque cada um tem um objetivo diferente, né? As ferramentas, elas são as mesmas. Mas o modo como você utiliza essas ferramentas, que você tira o melhor proveito, às vezes como funciona para você, não funciona para a doutora Ruana. Por quê? Cada um tem a sua forma de se posicionar, de se comunicar. Com a doutora Karine também pode ser diferente. Então, cada uma vai ter um resultado diferente. Por isso que a gente precisa analisar os dados para entender, de acordo com cada perfil, o que, que é que funciona mais. As pessoas não se conectam sempre com as mesmas coisas. É muito. O Pessoal, né? digital, exatamente. O digital, ao mesmo tempo que ele afasta, porque ele torna as relações apenas digitais, ele aproxima demais. Então, a gente precisa se conectar e se engajar com diferentes públicos. Não é todo mundo que vai engajar com a gente. Então, a minha receita de sucesso não vai ser a sua. O Kelly, uma coisa, para quem tá nos ouvindo, e eu acho que aqui já foi em algum momento nossas dúvidas também. Como escolher? Porque eu acho que todo mundo já passou por alguma frustração com alguma equipe de marketing, com alguma pessoa de marketing. Qual a orientação que você daria para quem está nos ouvindo? Como escolher a melhor empresa? Como escolher o melhor profissional? Acho que é uma dificuldade que a gente tem muito, que eu ouço também de muitos colegas. Sim, é muito importante você ver o histórico da empresa, entender quem são os clientes da empresa, quem ela já atendeu, ver cases, indicação, referenciação, isso é muito importante. Mas, acima de tudo, conexão. Você precisa se Uhum. conectar. Você precisa. É a mesma coisa, como a gente escolhe um médico. Às vezes a gente vai no que tem a maior referência, a maior credibilidade. A gente chega lá e não conecta. Não adianta. Não vai dar certo. E o time de marketing, geralmente tem uma pessoa, um ponto focal, né, da agência que lida com todo mundo. E esse time de marketing, ele precisa muito desse ponto focal muito conectado com a marca, com a empresa, com os colaboradores, com o ecossistema dessa marca, né, dessa empresa. Por quê? Porque a gente precisa replicar e vender a essência de vocês. Então eu brinco, vocês querendo ou não, a gente precisa ser melhores amigas. Porque a gente precisa saber de tudo o que acontece para evitar uma possível crise, caso aconteça, ou então para a gente entender o que de fato é muito bacana e às vezes vocês não enxergam que estão fazendo alguma coisa muito bacana e aí a gente percebe, entende que isso é um diferencial e que a gente tem que comunicar, então a gente tem que estar muito perto. Se não tiver conexão, não adianta.